paz do Senhor, meus queridos irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para gravarmos esse vídeo, onde nós falaremos sobre liturgia cristã. Conto com a sua intercessão, você que está aí do outro lado do vídeo, para que o Senhor possa sempre nos dar graça, nos dar sabedoria, para servir a igreja com qualidade, naquilo que ela necessita dentro da sua relevância. Fica aí, pega a sua caneta, seu marca-texto, sua agenda, sua Bíblia, suas anotações. Vamos para mais uma partilha daquilo que é relevante para o entendimento dos pilares da nossa liturgia. A liturgia cristã ela é proposta de pelo menos 4 pilares, a saber, a oração, o louvor, as ofertas e a palavra. E é disso que nós trataremos no vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreve no canal, você que não se inscreveu, clica no sininho para ficar atualizado. Eu fico muito feliz da sua participação. Não esquece de colocar aqui embaixo do vídeo toda a sua contribuição, de algum ponto que deve ser melhor esclarecido, de algum ponto que você gostaria que fosse melhor falado em uma outra contribuição. Eu fico muito grato. Deus abençoe. Bem, como eu havia falado para vocês, hoje nós vamos tratar sobre liturgia cristã, ou, tecnicamente falando, no vídeo proposto, liturgia evangélica. Porque a liturgia cristã, ela se entende pelaquela perspectiva de tradição católica, tradição reformada e a tradição pentecostal. Cada uma dessas tradições tem particularidade hermenêutica da liturgia entre si, e eu quero fazer atenção específica sobre a nossa tradição pentecostal. Como eu havia falado no início do vídeo, a nossa tradição entende como 4 são os pilares da nossa liturgia evangélica. Primeiro pilar, nós vamos falar sobre a oração. A oração é a expressão máxima da profissão de fé da igreja, no sentido de que uma igreja que pouco ora, pouco acredita no Deus que ela diz cultuar. Eu sempre digo aos meus alunos que a ausência da oração é um marco como se fosse a dor de cabeça. A gente vai tratar dor de cabeça com analgésicos, mas na verdade a gente sabe que na maioria dos casos dor de cabeça não é um problema propriamente dito, mas é um sinalizador de um outro problema no nosso organismo. E a gente fica enchendo de analgésico para tirar a dor de cabeça, e o problema mesmo que a dor de cabeça está sinalizando está por aí, né? Então chama a atenção da oração ou a falta de oração propriamente dito como mais ou menos a dor de cabeça. Uma igreja que pouco ora é uma igreja que pouco acredita ou não tem fé nenhuma mais em Deus, cumpre apenas os ritos, né? A oração é o fundamento de toda a profissão de fé de uma igreja crente em Cristo Jesus. Porque se ela crê que Deus responde, logo é uma igreja que se aplica ao clamor. É uma igreja que debruça a ouvir, a falar, a dialogar com o Deus da igreja. Isso é muito interessante. Ou seja, a partir do momento que a gente não mais trata a dor de cabeça, ou seja, a gente não mais trata o sintoma e sim o problema em si, a gente começa a ter uma vida saudável. A vida saudável de uma igreja pode se perceber numa vida de constante oração. Moisés era um homem de oração, os profetas eram homens de oração, Jesus Cristo era um homem de oração, os apóstolos da igreja eram homens de oração. Podemos dizer que toda a tradição do Antigo Testamento é marcada por oração, e isso vai aflorar no Novo Testamento marcas específicas de oração. Sobretudo para nós pentecostais. Lucas, na narrativa do batismo do Senhor Jesus, é o único que vai dizer que no momento em que o Senhor Jesus estava sendo batizado, ele se encontrava em oração. Das 4 narrativas a respeito do batismo do Senhor Jesus, Lucas, esse autor do Evangelho de Jesus, que é marcante
na presença pentecostal, sobre a questão do Espírito Santo, sobre a visão hermenêutico-pneumatológico da coisa. É um homem que também tem seu tema caro, o tema da oração. Ou seja, uma vida de oração leva a uma vida cheia do Espírito. E nós pentecostais devemos entender mais do que nunca. Falo os pentecostais, sobretudo, mas falo a todos os cristãos de forma em geral. O cristianismo é uma fé que se professa em oração. É uma espiritualidade marcada na oração. É um diálogo, é uma expressão de comunhão com o Deus da fé fundamentado na oração. Então, meu querido, não adianta a gente ficar com expressões mágicas, com declarações fantasiosas, com expressões como se fosse a igreja Harry Potter, mas a igreja verdadeira do Senhor é uma igreja que acredita que se ela clama, é porque Deus responde. E evidentemente, se deixou de clamar, é porque também deixou de acreditar que Deus responde. Sintoma de fé é uma vida cheia de oração. Crer não é frequentar culto. Crer não é marcar tempo em liturgia. Crer não é bater ponto em igreja. Crer é mais do que isso. É ter uma vida marcada pela oração. Os grandes nomes da igreja, desde a era apostólica, patrística, escolástica, medieval, moderna, pós-moderna, todos são marcados por vida cheia de oração. Muitos deles nem tinham grandes conhecimentos teológicos, mas todos eles tinham vidas marcadas na oração, em momentos incríveis de oração. Todo testemunho começa na oração. Toda resposta de Deus começa clamando em oração. Então, meu querido, se você é uma pessoa que tem, de certa forma, negligenciado momentos de oração com Deus, retome isso, urgente, para que a sua vida seja marcada pela resposta divina. É muito interessante que a oração é o sintoma da fé. Quem crê, ora. Quem não ora, não crê. Não adianta fazer profissão de fé em palavras prontas, em recitais prontos. A profissão de fé se faz numa vida cheia de oração. Não existe autor da teologia, da espiritualidade judaico-teológica, que abre mão da oração como requisito fundamental da liturgia e da espiritualidade cristã. Não existe um só que abre mão disso. O próprio texto bíblico nos orienta: orai sem cessar. Até Jesus Cristo, que é Deus revelado no homem, na profissão máxima de fé da igreja, na pessoa bendita do Deus encarnado, tinha os seus momentos particulares de oração. Oremos ao Senhor. Esse é o primeiro marco, do primeiro pilar da liturgia cristã, da liturgia evangélica. Oração. Oração, oração, oração. Como que se faz a oração? Infelizmente, hoje, em pleno 2018, com tanto ensino, com tanta retomada de conhecimento, sobretudo até no nível pentecostal, católicos, inclusive, eu estou sabendo que estão num retorno muito grande para o saber teológico. Já se fala em protagonismo leigo, Ou seja, não é mais o clero, mas toda a igreja agora quer estudar, quer saber mais da sua fé. Há uma busca incrível com isso. A sociologia já falou que não existe uma época onde se houve uma busca tão grandiosa pelo transcendente. Nós insistimos que nós devemos orar. E a oração é feita ao Pai, em nome do Filho, Jesus Cristo, inspirada pelo Espírito Santo. Algumas pessoas cometem o equívoco, de fazer uma oração e terminar. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Não faça isso. É um equívoco. Não é errado, é um equívoco. Erro é uma coisa consciente. Equívoco é quando você acha que está fazendo certo, mas na verdade você está fazendo errado.
Ou seja, eu oro ao Pai, eu me dirijo ao Pai, assim como exemplo da oração máxima, né? Pai nosso que estais no céu. Quando vocês orar, orem assim. E depois eu entendo que toda essa oração é inspirada pelo Espírito Santo. E estou entendendo que ela deve ser finalizada em nome de Jesus. Tudo que a igreja faz é em nome de Jesus. A única vez que nós usamos a fórmula da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em latim, né? Em nome de Pater et Filius et Spiritus Sancti, é no momento do batismo em águas. Só no rito de batismo em águas que a igreja usa a fórmula do nome da Trindade, ou da manifestação da Trindade. Nos outros, todos os casos, nós oramos em nome de Jesus. Impomos as mãos para Jesus curar em nome de Jesus. Oramos pelos pecadores em nome de Jesus. Clamamos em nome de Jesus. Oramos para Jesus batizar no Espírito Santo em nome de Jesus. Tudo é feito em nome de Jesus. Ok? O segundo pilar da liturgia evangélica é o louvor. Muita gente fica nessa reclamação exagerada da questão do louvor. Eu confesso aos irmãos que eu sou muito grato pelo Senhor ter levantado tantos ministros de louvor em nosso meio. Haja vista que a igreja evangélica pode levantar a mão para o céu e agradecer que nós temos um repertório vasto de louvor. Um repertório tremendo de louvor. Um repertório grandioso de louvor. É verdade que existe muita coisa que não tem nada a ver com louvor. E daqui a pouco você vai entender para saber discernir isso. Você mesmo. Mas também é bem verdade que grande maioria do que está se cantando nas igrejas é realmente inspirado pelo Espírito Santo. O louvor serve para duas coisas. O louvor serve para tributar, ou seja, dignificar a glória de Deus, glorificar o nome de Deus. E o louvor serve para doutrinar. Tem canções que ensinam a igreja. E você sabe que a música é uma arma muito poderosa na questão de ensinar. Muita coisa se aprende cantando, não é verdade? Algumas pessoas vão perguntar para mim assim: ei, faz um vídeo aí para nós explicando. O louvor liberta? Claro que sim. Se é louvor, Jesus está presente. Se Deus habita no meio dos louvores, as cadeias têm que se romper. Logo, o louvor liberta. É uma questão objetiva. É uma questão de fé. Se ele habita, nem um ferrolho, né? Como diz o hino lá, não há ferrolho nem portas que se fiquem diante da nossa voz. Quando a gente adora o Senhor, quando a gente se inclina a adorar ao Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, logo ele se manifesta e se faz presente, rompendo todo laço, toda porta fechada, quebrando tudo aquilo que se opõe ao seu evangelho e à sua palavra, mediante a adoração. Isso é muito lindo. Então entendemos que o louvor tributa, ou seja, ele glorifica, e o louvor doutrina, ele ensina a igreja. O que passar disso pode-se se repensar se é de fato louvor. Quando a gente entende de tributar, a gente entende de enaltecer, dar glórias mesmo ao nome de Jesus, dizer o que ele é, magnificência ao nome santo do Senhor. Agora, quando a gente entende de doutrinar, entra também a perspectiva do consolo. Ele ensina o que Deus é e ensina o que Deus faz. Logo, ele também consola a igreja. Ele anuncia ao mundo os bem-feitos de Deus. Ele anuncia a boa nova. Depois, nós passamos para o terceiro pilar, as ofertas. Muita coisa é dito sobre ofertas e dízimos, muitas controvérsias. Tem gente até que fica me pedindo, faz um vídeo sobre dízimos e ofertas, né? Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que entender, dízimo e oferta é tradição da espiritualidade judaica cristã. Vale para o judaísmo, vale para o cristianismo. Recolhia-se dízimos e ofertas no judaísmo,
recolhiam-se dízimos e ofertas no cristianismo. O texto claro lá de Ananias e Safira fala dos dízimos que os apóstolos recolhiam. Dízimo fala de 10%. É 10% de toda a sua renda. Ah, mas naquela época era um dízimo mais, digamos, objeto, não era dinheiro. Bom, se você quiser levar uma cabra para a igreja, aí é com você. Se você quiser levar, você é um criador de vaca, quiser levar 10% das suas vacas para a igreja, aí é uma coisa muito sua. Só que nós temos que entender que os tempos estão modernos. Se os tempos estão modernos, as ações têm que ser modernas. Há irmãos que dão dízimos milionários. Você não quer que eles levam esses dízimos em espécie para a igreja? Imagina que absurdo. Como que se trataria essa logística? É no mínimo uma coisa impensada. Naquela época dos apóstolos, até os negócios eram com objetos. Se trocava tecidos por codimentos, se trocava codimentos por animais, se trocava animais por frutas, verduras e legumes. As trocas eram feitas assim. Hoje nós já estabelecemos a questão do dinheiro para facilitar a vida da gente em matéria de trocas financeiras. Tem igrejas que já até disponibilizam, né, as máquinas de cartão de débito e crédito, que facilita mais ainda, inclusive é uma segurança. Imagina uma pessoa que dá um dízimo de um valor bem alto, ter que levar aquilo em espécie para a igreja. É muito mais fácil ele colocar a máquina. É uma questão de mobilidade, irmãos. Agora tem gente que fica preso às coisas de passado, né? É igual outro dia que estava brigando lá na sala de aula a respeito de que não podia ter Bíblia no aplicativo no celular. Ai, meu Deus, que coisa chata. As pessoas insistem em permanecer no passado, né? Quem está brigando contra os irmãos que têm Bíblia no aplicativo devia carregar para a igreja um pergaminho, né? Porque não tem sentido, né? O livro já é um objeto moderno, né? Assim como as questões financeiras. Aí é claro que, dependendo da tradição que você está me ouvindo, tem N interpretações para o dízimo, né? Porque a Bíblia é um livro muito dinâmico. Mas uma coisa a gente tem que ponderar aqui, para que todo mundo nivele a nossa interpretação. O dízimo e as ofertas é uma perspectiva também ética. Se eu estou numa casa, ou resido numa casa, e nela eu tenho usos e frutos, carrego meu celular, faço uso do chuveiro para tomar banho, passo a minha roupa, uso ferro elétrico, uso a fritadeira de batatas, uso micro-ondas. Uma hora a conta vai chegar. Conta de água, conta de luz. A manutenção da casa propriamente dita custa dinheiro, evidentemente. E uma vez que eu estou residindo naquela casa, eu sou responsável também pelos seus gastos, eu sou corresponsável. Assim é a membresia. Se eu sou membro de uma determinada igreja, de um determinado grupo, de uma comunidade de fé, por que eu não posso compartilhar a responsabilidade de custear aquela comunidade de fé? Isso é uma questão ética, ou seja, tem microfone, tem banco, tem paredes, tem painéis, tem transmissão pela internet, tem bebedouros, banheiros e N serviços. Poderia ficar aqui um vídeo enorme falando sobre os serviços que aparecem dentro da igreja, que não é pouca coisa. Isso é uma coisa que dá serviço à igreja. Eu tenho que custear isso tudo, evidentemente. Como membro, eu sou corresponsável, uma vez que eu sou um dos beneficiários. Se eu estou me beneficiando de tudo aquilo que o grupo tem, por que não poder ser contribuinte? Oferta é a quantidade que põe em seu coração. Pode até ser maior que o dízimo. Aí é você que decide quanto que você vai dar de oferta. Já os dízimos é uma declaração de fé na gratidão a Deus em 10% de tudo aquilo que você tem como lucro. Geralmente se entende a nível mensal. De oração, louvor e ofertas, nós passamos para aquilo que nós ofertamos a Deus. Na quarta parte do culto, que é a palavra, já é Deus tratando conosco, já é Deus tratando com a igreja. Então nós entendemos uma prerrogativa de que, se nós oferecemos a Ele o louvor, a oração e as ofertas, agora Ele nos oferece a sua palavra.
É uma interação. O culto é símbolo de comunhão. A igreja traz para Deus oração, o louvor e oferta. E Deus traz para a igreja a sua palavra. Toda oração, louvor e oferta. E está fundamentada nesta palavra. É uma resposta. A palavra pode ser entendida como 3 bases, pelo menos. Nós temos a palavra expressa, que é a Bíblia. A pregação é a palavra expressa. A hora que nós pregamos, é a palavra expressa. Também temos a palavra pessoa, que é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. A bendita presença de Deus em nosso meio, o Cordeiro Divino. E também temos a palavra comida, que é a ceia do Senhor. É por isso que geralmente depois da pregação é que se serve a ceia. Porque as duas coisas é uma única coisa, que envolve para um único fim, Jesus Cristo. Jesus é a pessoa bendita de Deus, palavra, revelado na palavra escrita, comungado na palavra comida, ceia do Senhor. Então nós temos essas 4 pilares para a liturgia, né? Oração, louvor e oferta. E é muito lindo, né? Quando nós temos a perspectiva bíblica de cultuar. Os apóstolos cultuavam a Deus. E é uma releitura do culto do Antigo Testamento do povo judeu. Um culto não marcado agora pela arca, pelo templo e pelo cordeiro, mas um culto marcado pelo templo, pelo altar e pelo cordeiro, relidos na pessoa bendita de Jesus. Então, meu querido, que você sempre seja marcado pela expressão máxima da igreja, que é cultuar ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Cultue a Deus. Exalte o nome do Senhor. Quando chegar na igreja, ao caminho da igreja, já vai em estado de adoração. É verdade, já dizia o pregador, que existe 2 grupos de pessoas numa liturgia. Um grupo que veio para a igreja e outro que veio para o culto. Quem veio para a igreja está preocupado se vai dar certo, se o pregador vai estar presente, se a cantora vai cantar afinado, se o louvor vai estar certo, se a banda vai estar presente, se a orquestra vai dar certo, se o pastor vai estar lá. Quem vai para o culto já vai em estado de adoração, porque ele vai com um único objetivo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Gente, apressa, vamos logo, vamos depressa. Queremos adorar o Senhor. E com bom e com suave é que os irmãos vivem união. A unidade do culto é literalmente a expressão máxima de Corpus Christi, de corpo de Cristo, a igreja, como afirma São Paulo. Precisamos congregar? Evidentemente que sim. Nós nunca somos chamados de igreja no sentido isolado. Eu não sou igreja. A expressão bíblica para igreja, corpo de Cristo, é sempre no nós. Nós somos igreja. Nós somos o corpo de Cristo, que oferecemos a esta cabeça oração, louvor e ofertas. E Ele oferece para nós a si mesmo. Palavra pessoa, palavra escrita, palavra comida. Receba a comunhão do Senhor na sua vida hoje, em nome bendito de Jesus. Porque sem palavra não dá para viver. Fique com Deus.